E aí, aqui é o Node, imagine só. Após o fim dos confrontos mundiais conhecidos como Guerras do Terror, os governos convencionais do planeta acabaram sendo derrubados, e um total de 8 corporações tomaram o controle do mundo. O conjunto dessas organizações era denominado como Punho de Ferro, e o território americano foi deixado sob o domínio da corporação mais poderosa de todas, que possui o título de Tekken. Uma vez por ano, a nação realiza um torneio que consiste em combates extremamente perigosos, onde o único sobrevivente restante é o vencedor da competição, e essa ideia teve sua iniciativa nas áreas de periferia de Tekken City. Certa noite, nos arredores da cidade periférica conhecida como Forja, em meio a um grande lixão, Jin corre pelo local enquanto foge de alguns criminosos que o perseguem disparando com suas armas. Apesar disso, o rapaz mantém sua concentração e realiza diversas manobras de parkour para que não seja pego. Em meio à perseguição, Jin é surpreendido por um grande esquadrão de soldados da milícia e corre para se esconder, permitindo que ele se mantenha seguro. Ao mesmo tempo, os criminosos alcançam o rapaz, porém antes que pudessem reagir, eles são rapidamente eliminados pelos soldados. Após isso, os combatentes disparam contra as paredes ao redor do local para que possam eliminar qualquer fugitivo que tenha conseguido se esconder. Apesar dos disparos, Jin consegue sobreviver ao ataque, e assim que os soldados vão embora, ele foge daquele lugar. Perto dali, em uma oficina, o rapaz se encontra com Bonnie e entrega o item que roubou dos criminosos que estavam o perseguindo. Animado, o homem conta que aquele dispositivo poderá oferecer poderosas conexões de internet para o seu esconderijo, e isso irá facilitar muitas atividades de seu dia a dia. Com sua missão concluída, Jin recebe seu pagamento e vai embora do local se sentindo satisfeito. Do lado de fora, o rapaz se depara com um vídeo sendo reproduzido em um telão, onde o velho Heihachi revela que um novo torneio de luta será iniciado em Tekken City. Mais tarde, Jin paga sua conta em seu bar favorito e após comprar alguns alimentos com um dos vendedores locais, que questionam se ele irá aceitar a proposta de lutar no torneio, intitulado como Punho de Ferro. Entretanto, o rapaz afirma que não pretende trabalhar com eles e explica que apenas decide lutar quando sabe que irá ganhar alguma quantia em dinheiro. Essa resposta deixa a dupla irritada e, querendo evitar que um confronto se inicie, ele vai embora. Longe dali, Heihachi e seu filho Kazuya terminam de organizar as tropas de soldados para a realização do torneio, e o discípulo se sente honrado ao ouvir que estará no comando das tropas durante o andamento do Punho de Ferro. Aproveitando sua chance, o homem pergunta sobre quando obterá o cargo de chefe da corporação Tekken, já que sente que está preparado para essa responsabilidade há muito tempo. Apesar disso, Heihachi conta que ainda não farão isso, e afirma que por enquanto seu filho deve apenas focar em seu atual cargo e manter a segurança da cidade. Horas depois, os moradores da Forja correm para suas casas para que não sejam pegos pelo toque de recolher, porém Jin não se intimida com isso e parte para visitar Jun, sua mãe, que está treinando suas habilidades marciais. Após abraçá-la, o rapaz presenteia a mulher com os alimentos de qualidade que comprou no bar, e percebendo que aqueles itens foram comprados com o pagamento pelos roubos que seu filho tem feito, ela afirma que tem medo de que algo aconteça com ele se continuar com isso. Entretanto, Jin não parece ter nenhuma preocupação e caçoa do assunto, dizendo que caso sua mãe prefira, ele pode se inscrever para o torneio do Punho de Ferro. Ao ouvir isso, a mulher ordena que o rapaz nunca faça isso, pois não deseja que ele desperdice seu talento daquela maneira. Revoltado, Jin responde que o torneio pagará uma fortuna, porém Jun explica que a ganância foi o que levou o mundo àquele estado e pede que ele não faça isso. Essa discussão deixa o rapaz furioso e, apesar de sua mãe pedir que ele permaneça ali até que o toque de recolher seja encerrado, ele a ignora e vai embora. Minutos depois, Jin se encontra com sua namorada Kara, que o convida para vir até sua casa. Enquanto isso, Bonnie se prepara para invadir a rede de transmissão da Tekken junto de seu colega de equipe, porém nesse momento o bunker é invadido por Kazuya e seus soldados. Rapidamente, o homem desarma o dispositivo de invasão hacker e, utilizando suas habilidades marciais, ele derruba seu inimigo no chão, o eliminando com
sua arma. Nesse momento, um dos helicópteros da Tekken encontram a localização de Dean, e em pânico ele tenta fugir para que não seja capturado. Ao mesmo tempo, Jun tem sua casa invadida pelos soldados e tenta se defender, mas acaba sendo facilmente rendida por eles. Tentando impedir que seja pego, Dean foge do local a toda velocidade e parte em direção à casa de sua mãe. Ao receber o alerta de que mais um de seus alvos foi encontrado, Kazuya ordena que o helicóptero atinja a área com um míssil, sem nem mesmo se importar com a vida de seus próprios soldados. Assim que se aproxima da residência de Jun, o rapaz enxerga sua mãe sendo rendida pelos guardas, e antes que pudesse resgatá-la, o local é atingido por uma enorme explosão, que elimina todos no mesmo instante. Devido ao raio de choque do ataque, Jin é lançado para longe, e entra em estado de choque ao se dar conta de que acabou de presenciar sua mãe perder a vida. Arrasado, o rapaz caminha pela casa destruída e ao investigar os escombros, ele encontra uma fotografia que Jun costumava guardar. Graças a isso, Jin se lembra da época em que treinava suas habilidades marciais ao lado da mulher, e nesse momento ele se depara com um cartão de identificação da Tekken. Percebendo que sua mãe fazia parte da corporação, o rapaz fica furioso, e ao encontrar seu namorado em meio à destruição, Kara tenta consolá-lo. Entretanto, Jin não se importa com o que ela tem a dizer, e vai embora, decidido a vingar sua mãe. Minutos depois, Steve, um dos membros da organização do torneio, tenta chamar novos participantes para a competição, oferecendo $100 globais para aqueles que toparem uma luta contra Martial Law. Com medo do que pode acontecer naquele ringue, os moradores da Forja se recusam a fazer isso, e aproveitando a oportunidade de se vingar e ganhar mais dinheiro, Jin chama pelo organizador, dizendo que deseja se inscrever. Steve então ordena que Jin largue sua mochila e o acompanhe até o lado de dentro. Sendo assim, o lutador segue o homem até o ringue, onde presencia um dos desafiantes sendo atacado por Martial Law, que possui grandes habilidades marciais. Apesar disso, Jin não se intimida e ao fim da luta ele entra no ringue para desafiar o campeão, dizendo que irá derrotá-lo para que possa participar do Punho de Ferro. Sem perder tempo, Law ataca seu adversário com um poderoso combo e furioso Jin se recompõe e parte para cima dele, desferindo diversos golpes a toda velocidade. Nesse momento, os membros do bar reconhecem seu amigo lutando no ringue e ficam impressionados pelo rapaz estar participando de tudo aquilo. Além disso, Heihachi assiste a luta junto de seu filho, observando atentamente os movimentos do novato. Em estado de fúria, Law tenta esmagar Jin contra a parede, porém ele se esquiva com uma manobra de parkour e o acerta com um chute em seu rosto. Esse ataque deixa o campeão atordoado, e após se recuperar ele continua o combate, onde Jin consegue atingir repetidas vezes, o deixando cada vez mais irritado. Decidido a acabar com aquela luta, Law começa a golpear seu oponente a toda velocidade, e por mais que tente se esquivar, Jin é facilmente derrubado. Com o rapaz no chão, o campeão desfere diversos chutes e socos em seu corpo, e comemora enquanto o lutador cai no chão já sem forças. Ao notar que o novato está prestes a ser finalizado, Steve fica decepcionado, porém nesse momento Jin se lembra de sua mãe e se sente inspirado para vencer. O lutador então bloqueia o ataque e realiza um poderoso combo, finalizando Law com uma manobra poderosa. Animados pela cidade da Forja ter um novo vencedor para competir no Punho de Ferro, os espectadores comemoram e Heihachi afirma que nunca havia presenciado Martial Law ser derrotado por alguém. Do lado de fora, Steve parabeniza Jin por sua vitória e conta que, com exceção dele, todos os demais participantes do torneio possuem patrocínios que cuidam de toda a parte burocrática da competição. Sendo assim, o homem sugere que Jin o aceite como seu sócio para lidar com todas aquelas coisas e exige uma porcentagem dos lucros de suas lutas como pagamento. Apesar de relutante, o rapaz aceita o acordo e juntos eles viajam até Tekken City, onde Steve leva seu novo lutador até o centro de treinamento do torneio. Enquanto isso, Kazuya se reúne com o pai para exibir todos os competidores do Punho de Ferro, além do atual campeão da competição, chamado Brian Fury. No bunker de treinamento, Jin conhece Christie, e ao notar que a mulher está treinando os mesmos movimentos de sua arte marcial, ele elogia suas habilidades. A competidora fica feliz com o comentário e afirma estar curiosa, já que nunca viu aquele lutador por ali. Após alguns minutos, o torneio do Punho de Ferro é iniciado e os apresentadores chamam por Raven e Ed para dar início ao primeiro combate da noite. Rapidamente, Ed desfere diversos chutes contra seu oponente,
Heihachi, que é derrubado várias vezes pelas manobras do capoeirista. Irritado, o competidor se liberta e parte para cima de seu adversário, que consegue derrubá-lo novamente, o deixando cada vez mais furioso. Cansado de tudo aquilo, Raven realiza uma manobra para subir em cima de Ed e desfere dezenas de socos em sua cabeça, derrotando o capoeirista. Após a finalização do primeiro combate, os apresentadores sorteiam os próximos lutadores e Jin é escolhido para enfrentar Miguel, um poderoso pugilista. Apesar de estar irritado pelo modo como estão retratando sua participação, o rapaz mantém o foco e sobe no ringue. Sem perder tempo, Jin inicia o round golpeando seu oponente repetidas vezes e, para revidar, Miguel derruba o novato com uma manobra. Após se recuperar, o jovem lutador realiza um combo de golpes contra o homem, que consegue levá-lo ao chão mais uma vez. Percebendo a maneira que Miguel costuma lutar, Jin tem uma ideia e, após se levantar, ele acerta as pernas de seu oponente repetidas vezes, conseguindo até mesmo imobilizá-lo. Antes de finalizar o combate, o rapaz olha na direção de Heihachi e quebra a perna de Miguel, que grita de dor. Logo em seguida, Jin desfere uma voadora no lutador e, para enviar uma mensagem ainda maior, ele salta em cima de seu adversário, o atingindo com dezenas de socos. Preocupado, Steve grita para que o novato pare com aquilo, pois a luta já terminou, e revoltado com o resultado, Kazuya deixa a sala de seu pai. Enquanto caminhavam pelos corredores, Jin e Steve são surpreendidos pelo filho de Heihachi, que afirma que sentiu algo familiar no estilo de luta de Jin e conta que, caso continue com seu desempenho, ele pode se tornar muito útil para Tekken. Irritado com aquele comentário, o rapaz afirma que nunca se venderia para a corporação, porém Kazuya pensa o oposto. Mais tarde, enquanto treinava sozinho, Jin é surpreendido por Christie, que o convida para sair daquele lugar por um tempo, dizendo que não serão punidos se não forem pegos. O casal então vai até um bar próximo ao local do torneio e, após se divertirem por algum tempo, eles retornam ao campo de treinamento e vão para seus dormitórios. Entretanto, antes que pudesse se deitar, Jin é surpreendido por uma dupla de ninjas que tentam eliminá-lo com suas lâminas. Em pânico, o rapaz tenta se defender, porém o quarto está muito escuro e ele não consegue enxergar nada à sua volta. Ao ouvir os gritos e a destruição vindos do quarto de seu amigo, Christie corre para ajudá-lo e utiliza um dos halteres da academia para destruir o vidro da porta. Percebendo que seu alvo não está sozinho, a dupla de ninjas vai embora e a mulher corre para levar Jin até Steve, que fica furioso ao se dar conta de que os líderes da corporação estão tentando impedir que o novato vença a competição. O homem então tenta entender o motivo de estarem fazendo isso, e nesse momento Jin pega o cartão de identificação de Jun, dizendo que talvez hajam mais razões para eles estarem fazendo aquilo. Assim que vê o cartão, Steve revela que já conheceu a mãe do lutador e conta que disputaram o punho de ferro juntos. Além disso, o homem afirma que nunca viu uma mulher tão experiente em combate quanto ela, e Jin se recusa a acreditar em tudo aquilo. Entretanto, Steve promete que está dizendo a verdade e pede que o lutador vá embora de volta para a cidade da Forja, pois está em perigo enquanto estiver nos domínios da Tekken. Ao ouvir isso, Jin se enfurece e afirma que não irá fugir, já que seu verdadeiro objetivo nunca foi de vencer o punho de ferro, mas sim de eliminar Heihachi. No dia seguinte, o torneio continua e Christie é sorteada para enfrentar Nina, e antes que sua amiga vá até o ringue, Jin conta que aquela é uma das ninjas que o atacou na noite anterior. A mulher então parte para dar início ao combate, onde consegue atingir sua oponente com dezenas de socos e chutes poderosos. Com o passar da luta, as competidoras se enfrentam furiosamente e, tentando tirar sua concentração, Nina começa a caçoar de Jin. Furiosa pelo que está ouvindo, Christie realiza um combo de chutes e nocauteia sua oponente, finalizando mais uma etapa do torneio. Algum tempo depois, Jin é escolhido para o próximo combate, onde deverá enfrentar Yoshimitsu, um poderoso samurai. Percebendo que seu amigo está com alguns ferimentos na mão, Steve presenteia o rapaz com um par de braceletes especiais que costumava utilizar durante suas lutas no passado. Animado, Jin se equipa com suas novas proteções e, enquanto o competidor caminha na direção do ringue, Heihachi ordena que seu filho refaça o sorteio da luta.
Kazuya pergunta o motivo daquela decisão, e o velhote explica que um embate entre aqueles dois é digno de uma semifinal. Ao ouvir isso, o homem se revolta, e após eliminar um dos guardas, ele se vira contra o pai, declarando que a partir de agora, Tekken estará sob seu comando. Percebendo que foi traído por seus próprios soldados, Heihachi fica furioso. Após subir no ringue, os competidores escolhem suas armas e ao início do combate, Jin tenta atacar o Brutamontes de todas as maneiras possíveis. O problema é que Yoshimitsu possui uma enorme quantidade de força, e durante a luta, Jin acaba tendo sua alabarda destruída pela katana do samurai. Essa cena deixa todos arrasados, porém o lutador não desiste e continua enfrentando seu oponente, conseguindo desarmá-lo. Entretanto, o cabo da alabarda destruída acaba ficando nas mãos de Yoshimitsu, que utiliza o objeto como arma para golpear Jin repetidas vezes e derrubá-lo no chão. Por mais que tente se levantar para continuar lutando, Jin não consegue superar a força do samurai, e animado, Kazuya sinaliza para que o samurai finalize o novato. Logo em seguida, o homem explica para Heihachi que o competidor é filho de Jun Kazama, uma mulher com quem havia se relacionado no passado. É então revelado que Kazuya é ninguém menos que o verdadeiro pai de Jin, que os abandonou em um simples ato de covardia e arrogância. Ao ouvir isso, Heihachi se enfurece, e após atacar os soldados ao seu redor, ele aciona o painel de emergência, dando início a um pânico generalizado no estádio. Rapidamente, todos os guardas da Tekken cercam o local e, aproveitando a distração de seu oponente, Jin golpeia o samurai repetidas vezes, e seu combo faz com que o guerreiro seja finalmente nocauteado. Essa cena deixa todos os espectadores revoltados, e percebendo que todos os competidores estão sendo capturados, Steve e Christie correm para resgatar Jin. Entretanto, antes que pudessem deixar o estádio, o trio acaba sendo cercado pelos soldados e são obrigados a se render. Os competidores então são levados até uma espécie de prisão, e Raven ajuda Steve e Christie a voltar o ombro de Jin pro lugar, já que ele havia sido deslocado durante a luta. Após isso, Kazuya surge com seus guardas e revela que a partir de agora, todas as lutas do torneio só serão concluídas quando um dos lutadores perder a vida. Essa notícia deixa todos assustados, e para que possam arranjar uma forma de escapar, Jin sugere que todos se recusem a lutar, pois assim não haverá competição. Ao ouvir isso, Raven tem uma ideia e parte para cima dos guardas, conseguindo desarmá-los. Aproveitando sua chance, Steve pega uma das armas e dispara contra os soldados, conseguindo abrir caminho para que parte do grupo fuja da cela. Querendo evitar que seus prisioneiros escapem, Kazuya ordena que todos sejam eliminados, e durante a fuga, Jin se depara com Heihachi preso em uma das celas. Enquanto Raven atrasa os guardas, o grupo conversa com o velhote, e ele afirma que caso o libertem, poderá ajudá-los a lidar com toda aquela situação. Como precisam de toda a ajuda possível, a equipe rapidamente liberta Heihachi, e antes que pudesse se juntar aos seus companheiros, Raven é atingido e capturado pelos soldados. Ao mesmo tempo, o grupo foge até a cidade da Forja, e enquanto Jin guia todos até um esconderijo, Kazuya ordena que seus combatentes procurem pelos alvos imediatamente. Minutos depois, Heihachi conversa com Jin durante sua recuperação, e revela sobre Kazuya ser o pai do lutador, que entra em estado de negação. O velhote então explica que entendeu o motivo de seu filho estar agindo daquela maneira, já que a partir de agora existem dois pretendentes ao trono da Tekken. Nesse momento, um esquadrão de soldados invade o esconderijo com um enorme caminhão de combate e disparam diversos mísseis. Rapidamente, Christie e Steve partem para atacar os inimigos, enquanto Jin e Heihachi tentam se esconder para que não sejam eliminados. Percebendo que estão prestes a serem atingidos, Steve grita para que a mulher corra, e antes que pudesse se defender, o homem é atingido por dezenas de disparos. Entretanto, Christie acaba sendo nocauteada por um dos bastões elétricos, e logo em seguida, Jin e Heihachi são rendidos por Kazuya. Para que possa se tornar o novo líder de uma vez por todas, Kazuya ordena que seus guardas finalizem o velhote e leva os competidores embora do local, que é completamente destruído por uma explosão. No dia seguinte, após explicar sobre as novas regras para todos os telespectadores, Kazuya dá início ao próximo combate, que será entre Brian e Sergei. Assim que sobem no ringue, os competidores escolhem suas armas, e sem perder tempo, o soldado russo desfere um corte na barriga do campeão. Logo em seguida, Sergei desarma seu oponente e arremessa sua lâmina para longe, para que possam ter um combate justo corpo a corpo.
Os competidores então trocam diversos golpes pelo ringue, porém Bryan consegue ferir seu adversário com facilidade e após arremessá-lo para longe, ele recupera sua corrente de lâminas. Antes que pudesse se levantar, Sergei tem seu pescoço aprisionado pela arma de Bryan, e sem piedade, o homem finaliza seu oponente vencendo o combate. Ao fim de mais uma rodada, os soldados levam o corpo do perdedor embora, e na prisão do estádio, Kazuya atormenta Jin ao lado de seus soldados. Além disso, o homem afirma que caso seu filho se recuse a lutar, Christie será eliminada, e para forçá-lo a participar, ele a leva como sua prisioneira. Decidido a se vingar por tudo que seu pai causou em sua vida, Jin veste os braceletes de Steve mais uma vez, e parte em direção ao ringue para a luta final, que será contra Bryan Fury. Sem perder tempo, o rapaz parte para cima de seu adversário, porém como possui componentes robóticos no corpo, o campeão acaba tendo uma enorme vantagem no combate. Por mais que tente repetidas vezes, Jin não consegue afetar Bryan com seus ataques e começa a ser atingido por cada vez mais golpes. Nesse momento, o rapaz se lembra das explicações de sua mãe durante seus treinamentos do passado, onde aprendeu a observar as fraquezas de seus inimigos. Graças a isso, Jin percebe os pontos fracos da estrutura ciborgue de Bryan, e em fúria ele parte para atacá-lo, desferindo poderosos golpes em seu adversário. Logo em seguida, o lutador realiza uma manobra para derrubar o campeão no chão e rapidamente sobe em uma das pilastras do ringue, onde desfere um ataque final em Bryan, que acaba sendo finalizado. Essa vitória faz com que todos os habitantes de Forja e Tekken fiquem extremamente animados, e em fúria pelo que está vendo, Kazuya decide enfrentar seu filho em um último combate. Após pegar seus machados, o chefe da corporação parte em direção ao ringue, e Jin tenta pensar em uma maneira de vencer aquele confronto. Entretanto, como já não possui mais tanta energia, o rapaz é facilmente atingido pelos ataques cortantes de Kazuya, que caçoa de seu filho enquanto o golpeia. Percebendo que Jin está prestes a ser eliminado, Christie entra em desespero e ataca os soldados ao seu redor, utilizando suas armas para destruir as janelas da sala. Esse tiroteio acaba chamando a atenção de Kazuya, e aproveitando a distração, Jin pega um dos machados de seu pai e o atinge na barriga, fazendo com que ele caia no chão. Logo depois, o lutador pisa nas mãos do demente para que ele solte seu outro machado, e apesar de saber que ele foi o responsável por tirar a vida de sua mãe, o rapaz decide não concluir sua vingança. Jin diz que nunca irá tomar as mesmas decisões de seu pai e que não fará parte da maldição da família de Kazuya. O lutador então entrega o machado para Christie, que faz a nomeação de Jin como o mais novo campeão do Punho de Ferro. Essa vitória faz com que todos os habitantes celebrem e, apesar de ter vencido, o rapaz decide ir embora, dizendo que só quer ir para casa. Após deixar o ringue, Jin vai até o lado de fora do estádio, onde os soldados da Tekken se posicionam para saudá-lo como seu mais novo líder. Daquele dia em diante, a tirania dos antigos chefes da corporação foi destruída e o nome de Jin se tornou um símbolo de esperança e liberdade em todo o mundo. Entretanto, a liberdade da população ainda está em perigo e o grande legado do maior campeão da Tekken está apenas começando. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!